Graça e paz, amados, aqui estamos no Buscando a Direção de Deus. A gente teve que dar um tempo aí nas gravações, porque eu estava tentando resolver em relação à melhor maneira de disponibilizar o conteúdo aqui no canal. A gente teve aí uns problemas em relação ao salvamento, do último vídeo, como eu já tinha dito para vocês. E aí, essa semana eu encontrei uma maneira aqui de tentar, né? Espero que dê tudo certo, de salvar pelo Zoom e depois, né, fazer a migração aí para vocês. Mas pela graça e misericórdia de Deus, a gente vai levar adiante esse projeto aqui. E eu sei que eu tô devendo em alguns vídeos, né, que eu prometi na edição dos últimos, principalmente o vídeo de sonhos. Estou, né, para preparar esse vídeo. Na verdade, redigir, né, a oração. Eu recebi ali no último que eu coloquei comentários, né, de pergunta, aliás, né, de como fazer para ou parar de sonhar ou, né, limpar esses sonhos para que esses sonhos sejam realmente sonhos proféticos, sonhos de Deus. Porque a gente viu ali, né, sobre os sonhos malignos, existem sonhos que são malignos e aí a gente precisa repreender esses sonhos, né? Hoje a gente vai começar aqui uma sequência de vídeos, onde a gente vai estar trazendo as reflexões, que eu já coloco lá no Spotify, só que aqui de uma maneira mais detalhada, porque as nossas reflexões no Spotify, elas são mais inspirações para o dia, né? E aqui a gente vai estar lendo juntos e refletindo sobre esses livros. Eu resolvi fazer uma sequência de vídeos em cima do livro de Salmos, onde a gente vai começar pelo primeiro e vamos seguir até, né, o último salmo. E hoje a gente vai falar exatamente do salmo primeiro. O que que traz o salmo primeiro e como que os salmos, né, pode edificar a nossa vida, pode nos levar para esse lugar de conexão com Deus. Queridos, salmos é como se fossem cânticos. Só que cânticos composto, né, pelo rei Davi, e tem salmos também que foram compostos por Moisés, e eu creio que tem, né, algumas outras autorias que, né, não fica muito bem definida quem foi que compôs, mas o fato é que o salmo é um cântico de louvor, né? E quando esses homens de Deus, né, compôs esses cânticos de louvor, eles estavam submersos em uma atmosfera espiritual de presença e conexão profunda com Deus. Então é por isso que quando a gente para analisar esse livro e se expõe, né, a gente acaba sendo exposto a essa mesma atmosfera que muitas vezes nos leva a conhecer mais de Deus, a entender princípios fundamentais que movem o coração de Deus, e são salmos que nos fortalecem espiritualmente. Assim como qualquer outro texto bíblico, quando você extrai, você lê, você tenta extrair dali a essência, eles também vai ter essa mesma capacidade de nos conectar a Deus e essa capacidade também de nos revitalizar, de nos revigorar espiritualmente e nos fortalecer espiritualmente. E claro, o principal, levar com que a gente conheça mais de Deus. E quanto mais a gente conhece sobre Deus, quanto mais a gente conhece sobre os estatutos de Deus, a gente acaba tendo êxito na nossa jornada espiritual, né? Porque é esses estatutos, esses direcionadores que vai direcionar as nossas decisões, o nosso posicionamento e que vai verdadeiramente fazer a diferença e trazer o alinhamento espiritual para a nossa vida. Então, é por isso que a palavra de Deus, seja quando você lê um salmo, seja quando você lê um livro, né, de Jeremias, de Isaías, ou um livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, o livro de Atos, o livro de Apocalipse, qualquer livro bíblico, e que você está com seu coração aberto, essa palavra, ela se torna luz para a sua vida. A palavra do Senhor é luz no nosso caminho. O que que é isso? É realmente esse instrumento que
nos permite conectar com Ele e ter caminhos, né? Aliás, permitir que os nossos passos sejam, né? Feitos, aliás, dados, né? Em um campo de visão onde a luz te, né? Guia onde você pisa, onde você não pisa, onde você vai, onde você não vai, o que você faz, o que você não deve fazer, não por questões, digamos, sombrias do nosso próprio ser, não por causa da nossa insegurança, ou por causa de traumas, ou por causa dessas coisas, mas porque verdadeiramente você consegue, apesar das sombras que existem dentro do nosso ser, principalmente quando eu falo, né, de sombra, eu falo de ferida emocional, você consegue encontrar um escape, que ali é o seu parâmetro. Às vezes você está andando e não está enxergando muito bem que caminho você está traçando, você está andando e não está enxergando muito bem aonde que sua vida está te levando. Mas até quando você não tem esse nível de consciência e você tem um caminho, e você tem essa luz no seu caminho, esse caminho onde Jesus te guia vai estar te levando para a cura, para a libertação, vai estar levando você para uma plenitude espiritual. E, amados, eu falo isso com muita convicção, porque ao longo da caminhada espiritual teve vários momentos que, quando eu me conectei com Cristo, eu, eu não tinha, digamos, consciência de quem ele era, e nem da grandiosidade que ele representava, digamos, de uma maneira plena. Eu tinha parte que, ao longo do meu processo de cura, de libertação, de renovo, de restauração, de ter uma identidade filha de Deus alinhada com, né, aquilo que Deus realmente enxerga, porque ele enxerga você. E o certo é viver essa visão, não é a sua visão em relação a você, é a visão que ele tem em relação a você. E durante muito tempo nessa jornada, isso não é muito claro, entende? Então, mesmo naquele processo sombreado, onde você não tem muita noção da sua identidade, onde você não tem muita noção dessas feridas emocionais, entendeu? E dessas feridas que estão enraizadas na sua alma, você tem um parâmetro, você tem Cristo, ele é sua âncora. E você vai seguindo. E à medida que você vai seguindo, ele vai trazendo luz. Ele vai lançando conhecimento sobre quem você é nele. Ele vai lançando conhecimento de tudo que ele pode operar através da sua vida. E aí o que que acontece? Ao longo do processo, mesmo você não tendo muita consciência a respeito da sua real situação, às vezes você fala assim, pô, Dani, eu estou vindo até Jesus porque eu sei que eu preciso de Jesus. Eu sei que eu estou doente, eu sei que eu estou enferma espiritualmente. E é por isso que eu estou vindo até Jesus. Maravilha. Porque quem se aproximou de Cristo, sabendo que precisava de uma cura, ele liberou cura. Porém, ainda que você não tenha essa consciência que você precisa de cura e você se coloca no caminho para seguir Jesus, a verdade é que ao longo da sua caminhada ele vai lançando luz e você vai se tornando mais consciente a cada dia de do quão cego muitas vezes você é e do quão enfermo é o seu corpo espiritual e ele vai liberando cura, ele vai liberando libertação, ele vai te expondo, né, a viver de maneira plena nele. Então é um processo. O que eu quero dizer com tudo isso é um processo. E às vezes a gente pensa assim, ah, Dani, a gente vai refletir todo dia no livro de Salmos, parece uma poção homeopática, né, de palavra. Só que não existe doses homeopática de palavra quando você está na palavra. Porque quando você está na palavra, ainda que seja uma porção pequena dessa palavra, que seja, né, um livro dos Salmos a cada dia, e você está ali disposto a viver essa palavra, essa dose diária vai te sarando e vai te curando, vai te libertando, vai te limpando, porque Jesus age por meio da fé. Então você precisa o quê? Escutar e crer. E quando a gente pensa sobre buscar, né, uma direção, não existe uma direção mais clara do que você realmente seguir a palavra de Deus. Não existe uma direção mais assertiva do que você buscar na própria palavra de Deus. Tudo que você precisa
para nortear o seu caminho, a sua caminhada e dar entrada nesse processo de cura e de libertação, você vai encontrar na palavra. E aí o Espírito Santo, por meio da sabedoria infinita dele, vai trazendo para você de uma maneira cuidadosa, né? Outros fatores que se faz como complementos, né, no seu processo. Às vezes é uma pessoa que ele vai colocar na sua vida para estar orando com você, para estar te ensinando. Talvez vai ser um líder espiritual, um pastor, e talvez vai ser uma discipuladora, talvez vai ser, enfim, eu não sei. Ele vai levantando à medida que você se coloca posicionada no corpo de Cristo, ele vai levantando as pessoas certas. E essas pessoas também, elas vão vir ali, né, com todo um conhecimento e uma experiência que vai estar edificando a sua vida. E claro que o Espírito Santo também, ele vai colocar em você aí o dom do discernimento espiritual para saber o melhor caminho, as melhores escolhas, as melhores decisões, as decisões que vão verdadeiramente te aproximar de Cristo a cada dia e cada vez mais, né? Então, bora lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de água correntes, dá frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Elementos dessa passagem que nos chama a atenção. Existe um caminho que nos leva para essa condição de ser como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que permite que... O que que acontece? Uma árvore que é plantada à beira das águas correntes, de boas águas, de uma boa terra, o que que acontece? Ela vai frutificar, ela não vai murchar, ela vai prosperar. A tendência é que ela cresça, que ela dê fruto e que ela se torne também moradas para muitos pássaros. Ela se torna uma referência de sombra, ela se torna uma referência de frescor nos dias quentes, ensolarados, naqueles dias difíceis. Concorda comigo? E aqui a palavra está nos dando o caminho, né? Porque a palavra nos fala sobre um posicionamento. Se existe essa natureza de árvore plantada à beira do caminho, e eu quero me tornar essa árvore, eu quero tornar essa árvore próspera, essa árvore que está sempre sendo irrigada, o que que eu preciso fazer? E aqui está a receita. A satisfação da pessoa que quer ser essa árvore está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Se você medita de dia e de noite na lei do Senhor, e se você tem a lei do Senhor como um sinônimo de satisfação na sua vida, tudo aquilo que o Senhor não prescreve, você vai o quê? Você vai se distanciar. Você vai deixar tudo aquilo que estiver incompatível com os preceitos do Senhor. E aí, como consequência disso, a gente sabe que o caminho ímpio, o caminho dos pecadores, são aqueles que não valorizam essa mesma lei e não levam a sério esses requisitos. Então, qual que é a tendência se você realmente levar a sério os requisitos e a lei do Senhor? Que você se distancie de toda companhia, de toda situação onde você vê que não está em conformidade com a lei e com os requisitos do Senhor. Como que eu conheço a lei do Senhor? Como que eu conheço os requisitos do Senhor? À medida que eu me exponho à sua palavra, porque lá é que você encontra o que o Senhor, principalmente no livro de Êxodo, né? Se a gente pega o livro de Êxodo, a gente vê ali
vários, né, daqueles requisitos que Deus coloca. Você fala assim, Dani, mas Jesus anulou a lei. Na verdade, Jesus não anulou a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E hoje, a minha salvação e a sua salvação, ela não depende da lei, porque a nossa salvação é pela graça, porque a gente nunca vai ser capaz de cumprir a lei. Porém, a maior prova de amor que você dá para Jesus quando você aceita ele como seu salvador pessoal é dizer: Jesus, mesmo eu não sendo capaz de cumprir a sua lei, eu vou pegar essa lei e vou me desafiar todo dia a cumprir ela por amor ao Senhor. E quando você se propõe a esse desafio, o que que acontece? Você passa a ser essa pessoa que lê, medita dia e noite e busca viver uma vida que se alinha a essa lei. Que quando você se conecta com o Espírito Santo, essa lei ela ganha uma denotação até muito maior, porque a lei é espiritual. Então você pode até olhar lá no Antigo Testamento e falar, Dani, mas a lei é muita coisa. Só que quando você tem o Espírito Santo, você vai ver que ele expande a lei. Então aquela lei acaba sendo muito limitada, porque quando você carrega o Espírito Santo, por meio da palavra, ele gera em você os preceitos da lei divina e você vê que, na verdade, o Espírito Santo funciona de uma maneira 100% assertiva. E então a lei expandiu. Então não é só sobre o que está escrito, é sobre o que está escrito e sobre tudo aquilo que o Espírito Santo, digamos, trazer ao seu coração que distancia você de Deus e que você também tem que se submeter. Então, essa lei, esse meditar, é sobre buscar esse conhecimento, é sobre buscar esse nível de presença e se posicionar dessa forma, né? Vou amar essa palavra, vou amar essa lei, porque essa lei fala desse Deus, fala desse Senhor. E vou ter esse posicionamento de me esforçar de uma maneira diária, constante, para viver isso. E aí, quando você começa a viver isso, quando você começa a dizer não para tudo aquilo que está fora dos requisitos do Senhor, você começa a ser essa árvore plantada, você começa a ser essa pessoa que foge, né? Que foge, passa distância do conselho dos ímpios. Você vai ser aquela pessoa que vai se distanciar de ser um imitador da conduta de pecadores, porque essa lei do Senhor, ela te leva a ser um imitador de Cristo. Você vai fugir léguas de se assentar na mesa dos escarnecedores, ou seja, daqueles que zombam de tudo isso, daqueles que nem sequer crê. Você vai entender, eu não posso me assentar nessa roda, porque se eu me assentar aqui, eu vou acabar me tornando como eles, sem fé, incrédulos e que zomba, porque a sabedoria de Deus para esse mundo é uma tolice. E a sabedoria desse mundo para Deus é uma grande tolice. Então você tem que ter um posicionamento espiritual. Se você quer ser árvore plantada à beira de águas correntes, você precisa se posicionar no Senhor, entende? E à medida que você buscar essa satisfação na lei do Senhor, meditar nela, se colocar disposto a viver ela, e então você começa a ser essa árvore que não murcha, mas que dá fruto e que é sombra, porque as pessoas vão começar a olhar para a sua vida, olhar para a sua conduta e te ter como essa, digamos, essa árvore, né? Porque Cristo é a sua âncora. Então você está em Cristo e Cristo te leva a ser parecido com Ele. E quando as pessoas olhar, elas não vão ver mais você, elas vão ver Cristo em você. Ela fala, poxa, eu não entendo essa pessoa, eu não entendo a maneira que essa pessoa pensa, eu não entendo por que que essa pessoa, o que tem nela que eu preciso ir, eu sinto que eu preciso. Que alegria é essa que essa pessoa tem, que não diz respeito aos prazeres desse mundo, às coisas desse mundo, mas é algo que parece que está intrínseco dentro dela. O que que essa pessoa tem? E essa pessoa tem o quê? Essa pessoa tem Cristo. Porque a lei, essa satisfação que a gente encontra na lei do Senhor, e quando a gente medita, a gente entende que Cristo cumpriu toda a lei. Então, ele é o nosso, digamos, o nosso estágio máximo, entende? Então, quando a gente se volta para a lei, a gente se torna parecido com Cristo. Só que Cristo é perfeito, e na perfeição dele, ele cumpriu toda a lei. E ele não anulou a lei. Porém, quando você se volta para essa lei, você está dizendo, Jesus, eu te amo tanto, porque a lei leva para a morte, tá? Fala, Dando, como assim? Mas é.
Israel nunca deu conta de cumprir a lei. E sempre que Israel transgredia a lei, vinha sobre Israel coisas terríveis. Só que o que acontece? Quando você se coloca para cumprir a lei, você não consegue cumprir a lei, Cristo se posiciona. Assim como Moisés se posicionava por Israel, porque muitas vezes Deus tinha vontade de destruir Israel. Mas em Moisés, o que que ele fazia? Ele era um intermediador, né? E aí, não faça isso. Lembra da sua promessa? Lembra? Então, quando você se coloca nessa posição, você vai sempre ser lembrado de Jesus. E aí, aquilo que era para ser sua morte, na verdade, vai ser um instrumento de vida, porque vai te levar para Cristo. A lei sempre vai levar você para Cristo. Por quê? Porque você sempre vai ser insuficiente quando você estiver vivendo a lei. E aí você vai falar, poxa, eu amo essa lei, mas eu não consigo viver ela. Então eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de Cristo, porque só Ele pode te ajudar a cumprir a lei. E quando você não der conta de cumprir a lei, você souber que você pecou, você souber que você falhou, Cristo vai ser aquele que vai estar ao seu lado, dizendo: eu já paguei o preço por isso. Então, é algo sobre onde você se anula, né? Anula essa natureza caída, essa natureza adâmica, uma natureza falha, e você morre para você mesmo e vive para Cristo. E aí, o que significa isso? Significa respostas em relação ao que eu daria, e porque eu carrego Cristo, eu não posso dar aquela resposta. Por exemplo, eu passei por uma situação, eu tenho todo o direito, aparentemente, de odiar essa pessoa por essa situação, mas aí você lembra, peraí, mas Jesus fala sobre amar o próximo como a mim mesmo, então eu não posso odiar. Eu estou sentindo vontade de odiar, mas eu vou morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Eu vou amar essa pessoa. Às vezes você vai ter uma dificuldade muito grande de perdoar, mas aí você vai lembrar, fala, peraí, mas eu fui muito perdoado porque Cristo me perdoou. Eu sou o pior pecador que existe na face da terra. Eu sou o pior pecador que existe na face da terra. E um dia Cristo olhou para mim e falou: o quê? Eu te amo, eu te perdoo. E sobre você não tem mais pecado, não tem mais morte, não tem mais doença, não tem nada disso, porque eu levei tudo isso no Calvário. Você foi sarado, você foi perdoado, todas as suas transgressões e pecado está pago. Então você foi muito perdoado. Então, quando você está em Cristo, você lembra, poxa, eu não posso deixar de liberar esse perdão. E eu tenho que morrer para mim mesmo. Ainda que eu não queira perdoar, eu vou ter que perdoar. E quando o próprio mecanismo biológico do corpo, né, ele tem ali os mecanismos, né, a engenharia biológica do corpo, né, tentar te impulsionar para um desejo, para algo que parece muito bom, né, para saciar um desejo, uma vontade ou um sentimento, você vai lembrar, peraí, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu preciso morrer para mim mesmo, para viver para Cristo. Entende? É um anular-se de alguma forma, mas o anular-se não em relação, por exemplo, vamos pegar a questão do ego. A gente tem um ego caído. E quando a gente anula o ego caído, Cristo gera dentro de mim, de você, um ego redimido. Então, é um anular-se para a natureza adâmica, caída, para tudo aquilo que gera morte. E começar a fazer viver esse ego redimido, que gera vida. É saber, eu sou filho, eu sou filha. Eu não posso odiar, mas eu posso amar muito. Eu não posso deixar né, eu não posso viver com a falta do perdão, mas eu posso perdoar muito. Eu não tem problema você sentir alegria de viver, mas você vai começar a sentir alegria de viver pelas coisas certas. Não tem problema de você querer ser uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, mas você vai fazer isso com o coração certo. Não é sobre você, não é sequer sobre o outro. Não é fazer isso porque, eu tenho lá uma ferida emocional, né, um trauma de rejeição, que seja exemplo, não é só para usar como exemplo. Então eu quero ser o melhor, porque todo mundo tem que saber que eu sou o melhor, porque aquilo que eu não recebi lá na minha infância,
ou eu acho que eu não recebi na porção exata, precisa ser saciado agora, porque eu sou o melhor. Não. É sobre entender que não é sobre você. Quando Cristo te cura, você entende que a sua mais alta posição, as suas mais altas conquistas, aquilo que você fizer com excelência e receber mérito e vanglória não é sobre você, é sobre o Deus que você serve. É sobre o Deus que te capacitou, é sobre o Deus que creu em você antes que você cresce nele e permitiu que você construísse toda uma história de protagonismo. Por exemplo, José, quando José estava lá no Egito e ele passou por todas aquelas circunstâncias e ele chegou lá no mais alto nível de governador, o que que aconteceu? Era sobre José? Não, era sobre Deus. Era sobre o Deus que trabalha por meio de circunstâncias improváveis e gera coisas prováveis. É sobre um Deus que é capaz de tratar alguém no deserto da vida e, por meio desse tratamento, produzir os mais lindos gestos sublimes de amor e de misericórdia. Sabe o que é mais lindo na história de José? Não é o fato dele ter sido, né, dele ter passado de escravo para governador, ou ter sido promovido, o grande governador. A coisa linda em José é que ele foi promovido a governador e isso é maravilhoso, mas quando ele precisou, diante dos irmãos dele, do pai dele, liberar perdão, ele foi capaz de liberar perdão. Ele não ficou olhando para ele, ele não ficou olhando para a posição dele. Ele poderia ter falado, não quero saber de vocês aqui. Mas ele olhou para onde? Ele olhou para aquela lei que a gente estava falando aqui, né? A lei de Deus. E ele deixou que isso produzisse vida. E a vida, ou melhor, os atributos de Deus naquele momento, dava expressos sinais que ele precisava olhar para eles, naquela posição que Deus colocou para eles, para ele, aliás, e produzir aquilo que precisava ser produzido, que era perdão. Eu perdoo vocês. E se eu estou aqui hoje, olha que lindo, né? Quando ele chega naquela posição, ele fala assim: se eu estou aqui hoje, não é sobre mim, não é sequer sobre aquilo que vocês fizeram contra mim, é sobre um Deus poderoso que me levantou nesse tempo para ser um, um homem que tem a capacidade de livrar vocês da fome, livrar vocês da morte, livrar vocês de passar pela destruição. E é isso, sabe? Não é sobre suas feridas, não é sobre os seus traumas, é sobre Ele. Não é porque você precisa de glória, não é porque você precisa de êxito, não é porque você precisa de sucesso, é porque você precisa viver para agradar Ele. E muitas vezes o lugar que Ele vai te levar é um lugar que vai falar sobre Ele, não é sobre você. Se você pensa que é sobre você, tem alguma coisa errada com você. Muito bem, seguindo aqui, então essa árvore plantada à beira dessas águas correntes, ela dá fruto, ela faz sombra, ela certamente é uma árvore morada para muitos pássaros, né? É, é uma árvore frondosa, né? Uma árvore forte, vibrante, e a palavra diz que tudo que ele faz, ou seja, tudo que esse que está posicionado verdadeiramente nos preceitos do Senhor faz prospera, porque a prosperidade brota desse alinhamento espiritual. Tudo que você faz, você não trabalha mais para o seu chefe, você trabalha para o Deus grandioso que te criou. Entende? Você entende que você está trabalhando para Ele? E que aquela circunstância, aquela situação onde ele plantou você, ele plantou com propósito, e o tempo todo você está aberto para entender qual é o propósito, qual é a missão, o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso ensinar. Olha que lindo isso. Isso te leva à prosperidade, porque vai sempre fazer o melhor que você pode, e isso te abre caminhos. São chaves, né? Te leva à excelência, e a excelência te leva para a prosperidade. É... Mas e o contrário desse caminho? O contrário desse caminho, a palavra diz que é como palha que o vento leva. Pô, Dan, como assim? O que é uma palha levada para o vento? É passageiro, dispersa, se perde. É uma história que você construiu. Às vezes você passa a vida inteira querendo, sei lá, alcançar algo ou viver algo. Maravilha! Aplausos! Eu quero levantar aquele troféu, que legal! Né? Eu quero receber esse reconhecimento, que coisa linda!
Mas se for o reconhecimento pelo reconhecimento, ou se for o reconhecimento por você, ou o reconhecimento porque você está tentando suprir algo que não vai bem aqui dentro de você, esse reconhecimento é essa palha que o vento leva. Sabe aquelas pessoas que quer a todo custo chegar a qualquer lugar, ou chegar a determinado lugar, melhor dizendo? É palha que o vento leva. Às vezes ela sai daquele contexto e não deixa ali uma história, não deixa uma vida transformada. Talvez passa por vários lugares e várias pessoas, mas não tem a capacidade de tocar a vida das pessoas. É sobre um caminho onde a palha, né, palha que o vento leva é você realmente, independente do âmbito, tá? Independente do âmbito, seja profissional, seja na área estudantil, na área, né, familiar, emocional, quando você esse vento, esse, entendeu? Não marcou aquela história, não, e se marcou, talvez marcou de uma maneira tão negativa e tão traumática que aquilo é como se fosse um borrão no tempo, entende? Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Então quer dizer que tem um julgamento, quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos, vivemos, falamos, sentimos e pensamos vai ser apurado em assembleias? Exatamente, é o que a palavra do Senhor nos dá a entender. A palavra chega a dizer assim: o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E aqui é dois tipos de destruição, porque o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores leva a uma destruição aqui. Às vezes você olha e fala assim, pô, mas não parece que teve destruição, mas é uma palavra que você libera, que tem a capacidade de matar um sonho, de matar uma fé, de matar um chamado, um propósito, um ministério. É uma palavra que você libera que tem a capacidade de bloquear pessoas, de travar pessoas. Você está matando, você está gerando destruição. Palavras que você libera que para aquelas pessoas que têm um potencial extraordinário ou leva elas para a pior ruína delas. Ou palavras que talvez você não disse, mas você poderia ter dito. Abraços que você não deu, mas você poderia ter dado. Uma vida alinhada que poderia ser exemplo para que pessoas se erguessem e você não foi essa pessoa. E por isso essa pessoa, ela teve uma referência ruim, porque você levou ela para esse caminho de destruição, você influenciou ela de alguma maneira, então policia aquilo que você diz, aquilo que você faz, aquilo que você sente. Se está no seu alcance, faça o melhor que você puder. Viva a vida o melhor que você puder da vida, para você poder ser essa pessoa fonte, para que você seja essa árvore frondosa. Porque fora disso, fora dessa capacidade geradora de vida, não interessa qual é a sua conduta, como você se comporta, você está gerando destruição, porque o caminho dos ímpios e dos pecadores geram destruição, é o que a palavra do Senhor está dizendo. E aí, amados, aqui a gente tem, quando a gente pensa ainda nas assembleias, quando a gente fala aqui das assembleias do justo, quer dizer, um julgamento, é porque a gente é julgado. Somos julgados no natural e no espiritual também. Se você transgride a lei do seu país, o que você acha que vai acontecer com você? Você vai ir para uma assembleia, você vai ser julgado e você vai ter que arcar com as consequências daquilo que você fez que foi contrário à lei do seu país, concorda? Concorda? Espero que você concorde, porque é assim que acontece. E às vezes, ainda que a gente não é julgado por essa lei, né? Essa lei do aspecto jurídico, as nossas condutas são o tempo todo julgadas. E no mundo espiritual, como que isso funciona? No mundo espiritual, é sobre aquilo que você faz que transgride a você mesmo. Você sabia que tem coisas que você precisa pedir perdão a Deus porque você transgrediu, você feriu, você pecou contra você mesmo, contra o seu corpo, contra a sua alma e contra o seu próprio espírito? Sim. Depois, por isso que Jesus fala, né? Ame a você mesmo, porque se você for capaz de se amar, se você for capaz de amar a sua essência, amar quem você é, quem eu te criei para ser,
vai ser mais simples você olhar para o outro e entender que o outro precisa ser tão amado quanto você. E aí a gente vai para essa segunda instância, que é contra aquilo que você fez contra o outro, pecou contra o outro. Tem gente que é tão bom em transgredir a si mesmo que tem dificuldade de enxergar o quanto ela transgride o outro. Porque se você não for capaz de enxergar os malefícios que você faz em relação a você mesmo, você vai ter dificuldade de enxergar os malefícios que você causa no outro. Porque se você não estiver conectado com Cristo, você vai estar o tempo todo ferindo pessoas, marcando pessoas, punindo pessoas. E tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você age, como você se comporta, a maneira como você se comunica, se você não estiver realmente na dependência do Senhor, se torna motivo para julgamento no mundo espiritual. É como se aquela pessoa estivesse testemunhando, sendo uma testemunha ocular da sua ingratidão, da sua falta de perdão, das suas grosserias, tudo aquilo que marca uma alma, tudo aquilo que marca um coração, tudo aquilo que, entendeu, pesa no mundo espiritual. Você pode ter certeza que vai para essa assembleia do julgamento. Então pense muito bem, tenha um senso de justiça em relação àquilo que você quer, em relação àquilo que você pensa, em relação àquilo que você imagina, em relação à sua conduta, em relação ao seu falar, ao seu se comportar. Fala, Dani, mas isso é muita coisa, eu não consigo. É por isso que você precisa de Jesus. É por isso que você precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te dar esse senso, tá? E quando não for possível, você ainda assim, digamos, dar o seu melhor, o Espírito Santo, ele está com você. A palavra chega a dizer que ele ora com gemidos inexprimíveis por mim e por você. E ele, de alguma forma, ele nos leva para esse lugar que a gente deveria estar. E quando a gente realmente não consegue, a gente consegue expressar algo que é muito valioso no mundo espiritual, que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Arrependimento por ter se destratado, por ter pecado contra si mesmo. O arrependimento por ter pecado contra o meu irmão, contra o meu próximo, e assim por diante. E o terceiro nível, para a gente finalizar, o terceiro nível da justiça, desse julgamento, é em relação àquilo que você faz contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. É aquilo que você faz que lesa o próprio Deus. As oportunidades que o Deus grandioso, Criador de todas as coisas, te deu e você não teve nem aí para elas. Fala sobre a natureza grandiosa desse Deus que testifica a existência dele por meio de tudo quanto você pode ver na natureza, nas pessoas, e através da sua vida, e através de tantos aspectos, e você ainda assim duvida que esse Deus existe. Que fala sobre essa recusa sua em relação à manifestação da graça por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, tudo que Deus tinha de precioso, que era o único filho, o filho amado, o filho querido, ele te deu. E aí você fala, eu não preciso desse Jesus. Eu não sei se eu quero esse Jesus. A desfeita sua com Jesus. É tudo aquilo que diz respeito sobre a presença do Espírito Santo, que é um espírito. Às vezes você fala assim, Dani, você está muito ligada à igreja, né? O Espírito Santo é para quem está na igreja. Não. O Espírito Santo, nesse momento, varre esse lugar onde eu estou aqui falando com você. O Espírito Santo preenche tudo aquilo que a gente existe. Se eu acordei hoje é porque ele me colocou de pé. Se eu estou aqui falando hoje com você, é porque ele proveu aqui, né, tudo que foi necessário, mesmo eu tendo aí todas as dificuldades, né, ao longo da semana de pensar como que eu vou gravar esses vídeos, ele deu um jeito. Mesmo que eu não quisesse tanto, ele falou, Daniela, você vai sentar e vai falar, porque eu vou falar corações através da sua vida. Esse chamado para a presença de Deus e você muitas vezes recusa, você vai ter que prestar conta disso diante de Deus. Sobre tudo aquilo que, no aspecto de criação, Deus criou, e muitas vezes não somos capazes de prestar a mais adequada reverência, porque quando Deus criou o homem, ele entregou uma incumbência ao homem que a gente governasse. Ele entregou a Adão a incumbência de que Adão fosse um governador na terra. E o que Adão fez?
Adão entregou a terra para o diabo. Ele podia ter expulso o diabo, sabia? Aí você fala assim, Dani, mas agora é tarde demais, porque parece que a terra está povoada, né? Mas ainda que o inimigo tenha a capacidade de, né, causar esse estrago na vida de tantas pessoas, a gente tem a capacidade de reivindicar a presença de Deus na nossa própria vida, na nossa própria história. A gente tem a capacidade de dizer, Jesus, eu quero você na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. E tudo aquilo que não é do Senhor, que saia da minha vida. Entende? Então, Deus vai cobrar, Ele vai requerer de você essa sua negligência em relação a restaurar esse governo para a sua própria vida. Você é governador da sua vida. Você é o governador da sua própria história. Você tem livre-arbítrio para escolher quem você vai deixar exercer essa regência espiritual. Então, essa negligência sua também é passível de colher desse julgamento, né, por ter pecado contra Deus, ao não fazer aquilo que a palavra nos instrui, que é ser dependente de Deus, é reconhecer o papel de Deus e ser governado por ele, né? Ser governado por ele, ser é, instrumento nas mãos dele para glorificar o nome dele, para glorificar, é entender o seu papel de eu fui criado por esse Deus, logo sou filho desse Deus. E qual é a minha missão aqui? A minha missão aqui é minimamente glorificar o nome dele. Que aí a gente vai lá para o princípio, né? Do que a gente estava lendo aqui, que é meditar nessa lei, deixar ela entrar no meu coração e viver de maneira reverente e alinhada com o propósito dele para minha vida. E aí, por meio disso, né? A gente tem aquele estado de restauração, onde a gente se torna essa árvore frondosa plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Queridos, essa é a reflexão de hoje. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham captado a essência. O que a essência é? Nós precisamos ser essas pessoas que meditam de dia e de noite na lei do Senhor e que vivem para Ele. Amém? Então, graça e paz. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no fundo do seu coração. Você sabe, eu quero trazer momentos aqui no canal, assim que Deus, né, der essa abertura, momentos de cura, momentos de libertação. Mas o entendimento que Deus tem me dado é o seguinte, que não adianta orar por libertação ou por cura apenas, se a gente não for capaz de ser essa fonte, sabe? Deus quer que a gente seja fonte. E a fonte é isso, a fonte é levar a nossa vida para a direção que verdadeiramente produz vida. E isso é em Cristo. Isso é quando você coloca ele no centro da sua vida, a palavra no centro da sua vida. Se a gente pode usar uma ilustração, né, quando a gente fala de cura e libertação por meio da oração, tudo bem, isso existe, né? Não estou dizendo que não. Mas é mais ou menos, imagina, eu tenho um cachorro aqui em casa, o cachorro vai ali e faz cocô na área. Aí eu vou lá e começo a perceber, né, que os mosquitos tá vindo em volta, tá, né, vindo mosca, um monte de coisa. Eu começo a banar ou espantar os mosquitos, eles vão até embora. Mas depois o que vai acontecer? Eles vão voltar, porque o cocô continua na área, tá? Só que se eu for lá e remover as fezes, o que que acontece? Aquelas moscas não vão voltar. Então, quando a gente fala sobre construir essa raiz em Cristo, sobre ser fonte e conexão verdadeira com Ele, é sobre isso. É sobre algo mais assertivo, entende? Mas, assim, de qualquer forma, principalmente quando eu falei ali, né, sobre os sonhos, que eu quero retomar esses assuntos, eu estou pensando e estruturando da melhor maneira algo, né, nesse conteúdo de libertação, de cura e tudo mais, mas que seja efetivo verdadeiramente para aqueles que realmente se interessem em viver algo pleno e completo, tá? Então a gente vai ver aí, assim como eu fiz, né, 3 sequências de vídeo falando do primeiro, segundo, terceiro céu,
Eu quero fazer essa sequência falando de cura e de libertação, e eu tenho certeza que Deus vai usar da graça dele, vai ser algo completo, algo que vai alcançar a sua vida e algo que vai realmente produzir uma transformação real e verdadeira. Então, fica aqui comigo nesse canal, que eu tenho certeza que Deus ele ainda vai é, transbordar muito aqui na nossa vida, tá? Então, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, tá? Eu vou ler todos eles e se inscreva aí no canal, tá? E sempre esteja aqui, porque eu sei que Deus vai continuar nos abençoando e nos permitindo trazer sempre um conteúdo edificante. Eu vou melhorar muito essas gravações, vou depois elaborar, né, um PowerPoint para a gente exibir aqui e para a gente ler juntos né, a palavra de Deus. Então, assim, tem coisas boas que vão chegar por aqui. Para isso, esteja aí, né, ajudando, buscando a direção de Deus, ser impulsionado e alcançar cada vez mais pessoas. E assim a gente cumpre, né, com a nossa missão aqui, que Deus colocou aqui para que esse seja um canal, um instrumento nas mãos dele de alcançar pessoas. Amém, amados? No mais, graça e paz, a gente se vê aqui na nossa próxima reflexão. Até lá!